Oi! Se você perdeu essa live e tá chegando para assistir o replay, saiba que hoje eu vou falar sobre como funciona um atendimento astrológico. E aí, você já fez? Você se interessa por isso? Se você não se interessa ainda, deveria se interessar, porque, gente, ó, pensa na pessoa in love, apaixonada pelo que eu tô fazendo. Ai, ai, não dá nem pra acreditar, sabe? Que eu consegui resgatar todo esse vigor, toda essa alegria que tava aqui dentro do meu coração e que tinha se perdido, né? E que bom que isso está acontecendo e hoje eu posso vir aqui falar pra vocês sobre como funciona esse atendimento, né? A verdade é que existem duas formas, tá? A primeira, e que eu recomendo para quem não entende de astrologia, nunca fez nada relacionado a isso, é você fazer o seu mapa natal, que a gente chama também de mapa astral. Lá no link da bio, né, aqui no Instagram, tem todas as informações para você se inscrever. Depois que você se inscreve, uma pessoa do meu time entra em contato para pegar seus dados, né, porque eu preciso saber seu nome, eu preciso saber onde foi que você nasceu, a cidade e estado. Preciso saber a hora exata do seu nascimento, que normalmente está na certidão de nascimento, tá? E aí, muita gente que já casou, né, me fala: Dani, eu entreguei minha certidão lá no cartório, não sei nem que hora que eu nasci. Quando acontece isso, dá pra você ligar lá e descobrir. E tem como também você pedir a certidão, é pago, tá, esse serviço, mas tem como você pesquisar no Google e pedir aí a sua certidão lá no cartório da sua cidade, que eles te mandam uma segunda via, tá? O fato é, sem saber a hora que nasceu, não tem como fazer mapa astral, tá? Não tem jeito. A gente precisa dessa informação para acessar aí todos os detalhes do mapa, tá? E que mais? Cidade, hora que nasceu, tal, é isso, né? É basicamente isso. Então, depois que você faz o pagamento, uma pessoa do meu time entra em contato para pegar esses dados. E aí, depois, eu agendo a sessão com você lá de análise do seu mapa astral. O mapa astral, ele existe lá, independente, né, de eu analisar ou não, né? Você pode encontrar em qualquer site gratuito o seu mapa astral. Só que o que traz todo um tchan é exatamente a interpretação do que está lá, né? E eu faço isso com o meu olhar, não só sistêmico, terapêutico, mas também focado principalmente, tá, no seu crescimento profissional. Eu gosto muito da área, né, de trabalho do mapa, né? Dani, você só olha coisa de carreira no mapa? Não, tá? No mapa dá pra gente ver as casas da singularidade, tem as casas dos sentimentos, né? Tem as casas dos relacionamentos e tem as casas do trabalho. Então, assim, na análise do mapa, eu vou falar de tudo como, né, de maneira genérica, mas eu gosto de aprofundar nas questões de trabalho. Agora, vamos supor que você nem queira saber do seu trabalho, que você queira olhar alguma questão amorosa, igual eu mesma busquei por muitos anos no meu mapa e nada, não tinha nada, gente. Né? O astrólogo que me atende, ele falava: ih, Dani, só tem trabalho esse ano, nada de relacionamento amoroso. Mas ainda bem que essa hora chegou e hoje não é mais um problema pra eu resolver. Eu não estou mais arrastando a brita na área amorosa, né? Já encontrei meu marido maravilhoso, tudo fluindo bem nesse aspecto. E por isso até, né, olhando o meu momento de vida, eu gosto muito mais de olhar a questão do trabalho, né? Eu acho que o trabalho está totalmente conectado com a nossa singularidade, com as nossas relações, com o nosso próprio relacionamento amoroso. Eu consigo enxergar a conexão em tudo, né? O trabalho é como se fosse a força motriz para nos dar energia de vida pra gente conseguir fazer muitas outras coisas, né, que não sejam relacionadas ao trabalho diretamente, né? Então, assim, no mapa, o que acontece nesse atendimento astrológico aí, né? Eu vou olhar o seu mapa e eu vou interpretar tudo que tá ali nas suas casas da singularidade, as casas dos sentimentos, as casas dos relacionamentos, as casas do trabalho e vou te mostrar, vou traduzir para você o que os astros estão dizendo lá. Porque o mapa astral, o que ele tem? Ele tem ali 12 casas, que são as áreas da vida. Para quem é coach, para quem já fez coaching, parece muito com a roda da vida, sabe? Tem ali as áreas divididas em 12, né? E aí, dentro dessas casas, nós temos energia. Então, tem muitas energias diferentes circulando ali no seu mapa, né? Tem energia que te fala para entrar em ação, tem outra energia que vem e fala: ó, tá na hora de você se comunicar. Aí tem uma outra que fala assim: ó, é momento de você ficar mais introspectivo. São várias energias diferentes. Oi, amiga! Que bom que você está aqui me assistindo! Voltei a fazer lives, olha que lindo!
Então, voltando aqui para o nosso mapa, a gente consegue ver como que essas energias que as pessoas conhecem, né, por signos, elas atuam nas áreas da vida, nessas 12 áreas, né? E a gente tem também dentro dessas casas que representam as áreas da nossa vida, os planetas, que eu amo, né? Amo os planetas. Esses planetas, eles carregam a energia de um lugar para o outro. Então, às vezes, tem uma energia que é lá da casa 3, vem um planetinha e carrega energia lá pro outro lado. Né, Liz? Eu vou atender Liz hoje. Maravilhosa. Tava olhando agorinha pra sua revolução solar. Mas continuando, né? Então lá no mapa natal a gente consegue ver as casas, consegue ver as energias que estão atuando ali naquelas áreas da vida e a gente consegue ver também os planetas carregando as energias de um lado para o outro. E aí o que é um mapa astral? É uma foto do céu no momento em que você nasceu. E ele representa tudo que vai acontecer nessa sua jornada, né? Do momento em que você respirou pela primeira vez até o seu último suspiro. Olha que lindo, né? Então, assim, ali tem um plano de vida, né? Um plano de evolução, um plano de evolução espiritual, profissional, sentimental. É o seu plano, né? E ali tem todos os detalhes que você precisa se atentar para você conseguir ter uma vida fluida, uma vida leve, algo que faça sentido para você. Estou aqui para aprender sobre esse assunto. Amiga, é apaixonante. Nossa, só de imaginar de usar isso diretamente no relacionamento amoroso. Ai, ai, que coisa linda. Eu não tô indo por esse lado, mas eu sei que é a sua praia, né? E com certeza dá pra ver muita coisa legal. Hoje mesmo eu virei pra uma pessoa que eu atendi e falei, é hora de você casar. Tá na hora, tá tudo perfeito pra você casar. Né? Teve um outro que eu vi semana passada que eu falei assim, tá na hora de você encontrar o amor da sua vida. Se prepare porque ele vai chegar e é nesse ciclo. Né? Então tem como ver muita coisa bacana de relacionamento amoroso. E de carreira também, né? E também de outras áreas da vida. Dá pra ver tudo, gente. É impressionante. É muito legal. E por isso eu sou tão apaixonada. Já conhecia meu mapa desde adolescente. Né? Já fazia Revolução Solar todos os anos. E por falar em Revolução Solar, que eu tô fazendo várias hoje aqui nos meus atendimentos, né? O que é Revolução Solar? É você pegar uma lupa e colocar lá nesse mapa que vem falando do seu plano de vida todo, né, para mostrar o período de um ano. Mas não é um ano de janeiro a dezembro, é do seu aniversário desse ano até o aniversário do ano que vem. Né? Então, por isso, como a gente vai analisar esse plano, né, de um ano, ele é muito mais específico, ele te traz tarefas para você ter um ano fluido, né? O recomendado é que você faça a sua revolução solar 2 meses antes do aniversário ou até 2 meses depois. Hoje eu fiz de uma pessoa que não tinha nada de 2 meses antes, 2 meses depois. Ela tava curiosa, queria saber, né? A da Alessandra também, que eu vou fazer hoje, agorinha. Também, né? Só do restinho do ciclo, né? Curiosa, né? Tem gente que é curiosa, que quer saber, independente de estar no momento perfeito. E eu faço também, tá? Então eu faço Revolução Solar em qualquer momento do ano. Não tem que ser 2 meses antes, até 2 meses depois do aniversário. É só uma recomendação para você poder usar esse mapa como um GPS para aquele ano da sua vida. Hoje, uma pessoa que eu atendi me perguntou assim, Dani, e esse negócio de inferno astral? Toda vez que tá chegando meu aniversário, eu me sinto mal, eu fico, sabe, com a energia lá embaixo, né? Fico chateada, né? O que acontece? Existe inferno astral? E, gente, não existe inferno astral, tá? O que acontece antes do nosso aniversário é um período de fim de ciclo, né, normal, e que pode levar a reflexões, principalmente quando você não entrou em ação de acordo com o plano que você tem de evolução aí na vida. Então, assim, vamos supor, você tem ali 8 tarefas pro seu ano. Aí você lutou bravamente para ir contra as energias que estão te falando para seguir essas 8 tarefas, porque elas seguem, a gente acaba seguindo naturalmente, se a gente, sem nem conhecer o mapa, a gente vai caminhando em direção do nosso processo de evolução quando a gente está alinhado com o que a gente veio fazer aqui. Né? Mas vamos supor que você lutou bravamente, não cumpriu nada e foi por um outro caminho, que não tem nada a ver com o seu processo de evolução. Isso vai doer. Vai chegar no final do seu ciclo, ali um pouquinho antes do aniversário, e você vai sentir um peso, angústia, né? Por quê? Porque tá encerrando um ciclo e você não fez o que tinha que ser feito, entendeu? Então, assim, não tem que existir inferno astral, não tem que ser pesado, não tem que ser uma época de, nossa, tudo está dando errado na minha vida. Não, o que acontece é que para algumas pessoas que não seguiram o plano inicial lá do que elas têm que trabalhar naquele período de um ano, né, não seguiram, vão sentir uma angústia de, ixi, parece que eu não tô indo no caminho que eu deveria estar indo, né, só que ela não consegue traduzir isso em palavras como eu tô te falando aqui, e aí vira essa história de inferno astral, né, que nada mais é que um fim de ciclo e que para alguns é pesado porque a pessoa tá lutando
contra o que ela precisa fazer na vida dela, tá? Então, revolução solar, como é que funciona, né? Agora pensando nesse momento de colocar a lupa lá no mapa astral pra gente identificar uma parte específica que se refere a um ano, né? A revolução solar, como é que eu faço, né? Eu primeiro falo das 8 tarefas que a pessoa vai ter naquele ano. Existe um título para esse ano, que é muito legal, da gente ver qual é a missão principal, né, do ano, né? Existe também o que você pode fazer por você para que esse ano flua bem. Então fica lá, fica o título, fica embaixo o que você pode fazer de melhor pra você, pra sua própria evolução, pro ano ser leve, né? E existem as 8 tarefas que eu falo detalhadamente, ó, tem que fazer isso, 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 isso e isso pra você conseguir evoluir nesse ano e ele fluir bem pra você. Depois disso, eu vou olhar as conjunções, eu coloco um mapa dentro do outro, eu faço uma sinastria, né? Chama sinastria técnica, eu coloco ali o mapa natal no meio e em volta a revolução solar para mostrar como que a revolução solar está impactando naquele seu plano de vida inteira, né? Que parte dele você está vivendo agora, né? E onde você precisa focar para você continuar evoluindo no seu plano de vida inteira, né? Então eu faço essa comparação, mostro quais são os pontos, né, que estão em voga naquele período de um ano, e depois eu olho também separado a própria revolução para falar ali dos aspectos do mapa que são mais importantes para você observar nesse período de um ano. Agora, gente, o massa é você ter um GPS, sabe assim? É você conseguir ter essas 8 tarefas para você ticar. Você pode colocar assim do lado do computador e à medida que vai passando o ano, você vai, ó, dando check. Check, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu fiz, isso aqui também tá caminhando. E assim você tem uma bússola, um GPS mesmo. Bússola é muito antigo, né? Mas um GPS que te mostra o caminho pro seu ano fluir bem, entendeu? Então assim, quem nunca fez mapa astral, é melhor olhar primeiro o plano da vida inteira, né? Fiz o mapa astral, já conheci, já entendi. Todo ano você vai lá e faz a sua revolução solar, assim como eu faço a minha. Eu recomendo que você também faça a sua, para a sua vida fluir de maneira muito mais leve e muito mais congruente com a sua evolução aqui, né? Todos nós temos os nossos planos e é bonito de ver, pra mim que tô aqui do outro lado, né, atendendo as pessoas, como cada pessoa é única nesse mundo. Sabe assim, a foto lá do momento em que você nasceu, o seu plano de vida, ele é só seu. Ninguém mais tem, nada parecido, né? Tem até pontos que podem ser parecidos com de outras pessoas, mas são só pontos, ninguém é igual a ninguém, né? Eu e o Nando, por exemplo, que é meu irmão e que muitos de vocês conhecem, né? A gente tem mesmo signo, mesmo ascendente, mesma lua, sabe? A gente tem o Mercúrio no mesmo lugar e somos pessoas completamente diferentes. Por quê? Porque a posição desses planetas, né? Dessas energias, né? Elas estão agindo de forma diferente na nossa vida, né? Não é porque a pessoa é Áries, a outra também é Áries, que elas são parecidas. Não, não é à toa que tem muita gente que não se identifica com o seu signo solar. Porque o signo solar é só a forma como você pensa. Ele só fala do seu mental, né? Você tem uma lua que fala de como você demonstra sentimento, como você sente, como você demonstra. Você tem um ascendente, que é a forma como você se mostra pro mundo, né? A gente tem o meio do céu, que é a nossa vocação, que vai muito além de vocação profissional, tem a ver com o nosso propósito de vida. A gente tem uma missão espiritual e tudo isso costuma ser diferente, né? De uma pessoa para outra. Então é por isso que às vezes a pessoa olha pro signo dela e pensa, isso não tem nada a ver comigo, eu não sou ariana, eu não sou geminiana, eu não sou capricorniana. Meu filho mesmo, meu filho Miguel, não tem nada de Capricórnio, se você for pensar, né? Quer dizer, tem o mental, só que outros aspectos são muito mais fortes no que a gente vê dele do que o jeito dele de raciocinar. E aí, por isso, quem olha fala, essa pessoa nunca que é de Capricórnio, entendeu? Acontece a mesma coisa com o Nando, que a vida inteira ouviu, você não é de Áries, né? Você tá no signo errado. Ninguém tá no signo errado, é só porque o signo, ele corresponde a uma partezinha, é só a forma como você pensa, né? É o seu racional, né? E muitas vezes ele não tem nada a ver com a sua lua, com o seu ascendente e com todos os outros aspectos que envolvem um mapa natal, tá bom? É isso, pessoas! Acho que eu expliquei tudo, foi rapidinho, né? E deixa eu voltar aqui para outra parte do meu trabalho que não envolve fazer live e me comunicar com vocês. Mas saibam que, se vocês quiserem fazer mapa astral ou revolução solar, né? Para quem já conhece o mapa astral, eu recomendo que vá para a revolução.
clicar lá no link da bio, lá tem todas as informações para vocês se inscreverem, né? Logo em seguida alguém do meu time entra em contato, pega os dados, a gente agenda a sessão para próximo horário que eu tiver, né? Você só fala se tem preferência de tarde ou manhã, e aí eu já agendo e a gente faz o mais rápido possível. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, que vocês vão querer fazer todos os anos, exatamente para ter esse GPS que vai guiar vocês no processo de evolução de cada um, tá bom? É isso! Beijo grande pra todos. Se tiverem qualquer dúvida, podem chamar no direct, podem chamar lá no WhatsApp, né? No link que tem lá, terapia, tem como você falar diretamente comigo. Já tô dando a dica, né? Então pode clicar lá, falar comigo se tiver alguma dúvida sobre os mapas, né? O que eu quero é que vocês busquem autoconhecimento, porque autoconhecimento liberta, né? Não tem nada mais lindo do que a gente entender o nosso caminho, sabe? Do que ter esse GPS e conseguir sentir as energias que estão ao nosso redor ao longo do ano e entender qual é o impacto que isso tem na nossa vida, sabe? Isso é extremamente poderoso, né? Esse ano, por exemplo, eu sabia que eu ia fazer uma grande mudança profissional, que as pessoas iam me enxergar de um jeito diferente, né, do que elas me enxergavam até aqui. E eu fiz isso de maneira muito consciente do que estava acontecendo, que realmente era para agora. Era uma mudança que eu tinha que fazer e que ia impactar diretamente na minha realização profissional. E é isso que eu desejo para vocês, tá? Mudanças, sim, mas mudanças que levem sempre para o mais, que sejam feitas de maneira consciente. Isso é muito mais legal, tá? É muito mais leve, né? A gente tá num mundo de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, quanto mais consciência a gente tem de para onde a gente tá indo e qual que é o melhor caminho pra gente seguir para chegar lá, melhor fica a vida, fica muito mais leve, tá bom? Beijo grande pra vocês e a gente se vê na quarta-feira que vem, porque toda quarta-feira vai ter live aqui nesse perfil, 1h da tarde. Tchau, tchau!